paz do Senhor, meus irmãos. Aqui é a pastora Socorro, dirigente da nossa congregação, que se localiza na terceira etapa do Jardim Céu Azul, na cidade de Valparaíso de Goiás. Eu vou estar com vocês fazendo o comentário bíblico de 1 Samuel, capítulo 10. Desde já agradeço ao Senhor por essa oportunidade. Também a nossa pastora presidente, pastora Loide Ramos, e ao nosso vice-presidente, pastor Gedeon Júnior. O capítulo 10 de 1 Samuel, ele vem nos trazendo uma grande mudança na forma de governo do povo de Israel. A partir desse momento, se encerrava a carreira de juiz de Samuel. E Israel passaria a ser governado por um rei. A monarquia estava sendo instaurada como forma de governo do povo de Deus. Quer dizer, o povo seria, a partir daí, governado por um rei. E é sobre esse rei que eu quero começar a meditar com os irmãos a partir de agora. Antes mesmo de nós poder entrar na leitura bíblica, né? Saul era o seu nome. Ele era filho de Quis e pertencia à tribo de Benjamim. Ele reinou por 40 anos sobre Israel. Saul, ele foi escolhido como rei quando os israelitas pediram uma monarquia. A história de Saul na Bíblia está registrada no livro de 1 Samuel, do capítulo 9 até o capítulo 31. O maior problema de Saul era a sua falta de alicerce espiritual, sobre os quais nós precisamos construir uma vida piedosa. Ele era jovem e tão belo que entre o povo de Israel não tinha nenhum outro como ele. Também era muito alto e desde os ombros para cima se sobressaía de todo o povo. Mas ainda que Saul fosse mais alto do que todo o resto do povo a seu redor, ele não passava de um anão, se comparado com Davi, ou mesmo com seu filho Jonatas. Essa falta de experiência espiritual levaria Saul à falta de confiança em si mesmo e no Senhor. E a fim de encobrir essa falha, o rei adotou um estilo de liderança alimentado pelo seu próprio ego, que mantinha todos ao seu redor em estado permanente de medo. No início do seu reinado, quando ele deveria encorajar o povo, ele escondia-se no meio da bagagem. No entanto, durante seu reinado, manteve sempre consigo a sua lança, não para proteger, mas para lembrar a todos quem era o chefe. Ele acreditou em todas as mentiras contadas sobre Davi, e isso lhe dava motivos para juntar seus soldados contra ele, esquecendo as necessidades de sua nação. Davi não entrou em cena causando problemas, mas apenas os trazendo à luz. Um homem inseguro como Saul não conseguia suportar a concorrência e a competência, e portanto considerou Davi seu inimigo. O povo amava Davi e o respeitava, o que serviu para fazer a paranoia de Saul crescer ainda mais rapidamente. O rei tornou-se um homem de coração dobre. Em Tiago, capítulo 1, versículo 8, diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Saul foi inconstante em todos os seus
caminhos. Por um lado, perseguia Davi e tentava matá-lo. E por outro lado, chorava quando via Davi ou ouvia sua voz e tentava parecer arrependido. Seu coração era como o solo raso da parábola que Jesus contou sobre o semeador em Mateus capítulo 13. Não havia profundidade alguma. As lágrimas eram temporárias e nenhum fruto duradouro aparecia. Saul foi um homem orgulhoso, pois de acordo com a palavra de 1 Samuel capítulo 15, versículo 12, na tradução NVI, diz a parte B que Saul foi para o Carmelo, onde ergueu um monumento em sua própria honra. E depois foi para Gilgal. O orgulho era um dos pecados recorrentes de Saul. De uma hora para outra, ele foi de uma extremidade à outra, deixando de ser lavrador e cuidador de rebanho para ser rei. Foi forçado a deixar o trabalho previsível do campo para se dedicar ao trabalho imprevisível de ser rei. Responsabilidade essa pela qual não estava preparado. O Senhor o teria ajudado, como fez com Moisés, Josué, Gideão e tantos outros. Mas Saul decidiu fazer as coisas à sua própria maneira e não conforme à vontade de Deus. Quando o sucesso vem antes de estarmos preparados, pode nos destruir e tirar de nós aquilo que constitui o verdadeiro sucesso. Saul não soube distinguir entre uma coisa e outra. Quando ele fracassava, aprendeu a inventar desculpas, em vez de confessar seus erros, o que serviu apenas para afundá-lo ainda mais em suas mentiras. Saul não deu ouvidos a Samuel, a Jonatas, nem a Davi. E uma vez que havia rejeitado a palavra de Deus, a única voz que o restou foi a do diabo. Saul não chegou a conhecer Deus no íntimo de sua alma. Depois que Samuel ungiu Saul, ele se transformou em outro homem, mas nunca veio a ser um novo homem. A palavra de Jesus em João 3, no Evangelho de João, capítulo 3, diz que é necessário nascer de novo. O homem que nasce em Deus tem que nascer da água e do Espírito. Quando Deus chama as pessoas para o servir, conhece a sua capacidade de realizar o trabalho que coloca diante delas. Jamais nos abandona, desde que creiam e obedeçam. Foi aí que Saul fracassou. Quando Deus é deixado de fora da equação, a resposta sempre é zero. Séculos depois, um outro homem de nome parecido entra em cena, Saulo de Tarso, que logo ficou conhecido como Paulo, o Pequeno. Ele declarou ser o menor dos menores, dentre todos os santos. Está lá em Efésios, capítulo 3, versículo 8. Em contraste gritante com Saul do Antigo Testamento, com toda a sua estatura e porte físico vigoroso. O rei Saul se matou no campo de batalha, enquanto que Saulo, que conhecemos como Paulo, que se declarou como ser o menor dos menores, escreveu a Timóteo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Está em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 7. Saul foi preparado e consagrado para uma grande obra,
mas infelizmente não conseguiu executá-la de acordo com a vontade de Deus, né? E, amados irmãos, eu encerro aqui esse pequeno áudio, né, a respeito da vida de Saul, para que nós pudéssemos conhecer um pouquinho mais daquele que nós vamos estar falando nesse capítulo. Amanhã estaremos dando início a 1 Samuel, capítulo 10, né? Que Deus os abençoe. A paz do Senhor, meus amados irmãos.